Olá, meus irmãos, que alegria! Estamos juntos, mais uma oportunidade de participarmos então do nosso culto de PGM, Pequeno Grupo Multiplicador da Igreja Batista Calvário aqui em Petrolina. Nos alegramos também com você que está aí ligado conosco e participa ao vivo desse momento especial de culto da nossa igreja, celebrando a glória do reino de Deus. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe grandemente, né? Nós somos gratos a Deus porque temos essa oportunidade de levar até o seu coração essa temática, né, os problemas de um obreiro e a solução de Deus. Hoje nós estaremos concluindo, né, esse tema e espero que você tenha realmente retirado para a sua vida grandes aprendizados e possa ser realmente abençoado em tudo que você aprendeu até aqui. Nós queremos orar por isso, né, para que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, seu crescimento espiritual. Esse é o propósito de estarmos aqui reunidos em um pequeno grupo multiplicador. O desejo é que você repasse isso para outras pessoas. Então reveja tudo o que você aprendeu, guarde no seu coração as verdades e comece a aplicar na vida das outras pessoas. Certamente Deus multiplicará a nossa igreja. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos tido de aprender com a Tua palavra. Queremos te pedir também que Tu abençoes o culto dessa noite. Possa usar, Deus, dessa oportunidade quando estamos juntos para crescermos na comunhão do Espírito Santo. Faça isso, ó Deus, nos nossos lares. É uma oportunidade quando estamos em comunhão com o Senhor. Por isso nós te pedimos, nos abençoe com toda a sorte de bênção espiritual. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, que alegria, né? É a gente poder estudar a palavra de Deus. Nós queremos fazer junto com você a leitura bíblica do Salmo de número 63, versos de 1 a 4. Salmo de número 63, versos de 1 a 4, e ele nos diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Percebam, irmãos, que há uma alegria no coração do salmista, o desejo de reconhecer Deus como seu Deus. Por isso, ele levanta de madrugada, ele busca a face do Senhor, e ele sente alegria na sua alma, porque a sua alma tem sede de Deus, e a sua carne, a sua vida, deseja muito, como a terra seca deseja a água. É assim que é a busca do salmista por Deus, e é assim que ele encontra força na glória da vista do Senhor. Ele sabe que pode encontrar isso no santuário, quando ele vai à casa do Senhor. Por isso eu queria desejo convidar você a estar junto conosco neste domingo em nosso culto para adorar ao Senhor no santuário, né? Onde nós vamos buscar a beleza da santidade do nosso Deus. É lá nós podemos dizer com alegria, né? Porque a tua benignidade é melhor que a vida, por isso os meus lábios te louvarão. Então venha bendizer a Deus conosco no nosso culto presencial, domingo próximo, agora à noite. Esperamos por você e queremos que esteja junto, adorando a Deus, para a glória do seu santo nome. Queremos dizer que este ambiente é o mais seguro, porque lá está a presença do nosso Deus. Então venha celebrar a Deus com muita alegria no seu coração. É o nosso desejo e a nossa oração em Cristo Jesus. Quero que você cante comigo o cântico de número 160 do cantor cristão, que fala sobre a fé contemplada. E diz assim, eu quero que você me ajude hoje aí, tá bom? Hoje estamos só, então precisamos de você, tá bom?
Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. É isso aí, meu irmão. Sua fé Jesus contemplará. Como é importante, né? Você confiar então no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele contempla a sua fé e é nisto que você pode ter a sua confiança certa. Este é o mês de setembro e é o mês chamado ou denominado Setembro Amarelo, e ele fala sobre a prevenção ao suicídio. E eu queria então focar nosso momento de oração nisto, pedindo o conforto de Deus àqueles que perderam familiares por conta dessa situação triste que muitas das vezes ocorre em meio à nossa família, infelizmente. Este mês fala sobre a prevenção ao suicídio, né? E eu quero falar um pouco a respeito disso, né? São registrados, meus irmãos, cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, está a depressão, seguida do transtorno bipolar e o abuso de substância. Com o objetivo, então, de prevenir e reduzir esses números, a campanha do Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistamos o Brasil inteiro. Para isso, o apoio de nossas federadas, núcleos, associados e toda a sociedade, que inclui também as igrejas, é de fundamental importância.
para que nós possamos levar mesmo a essas pessoas que sofrem, que sentem, né, a dor da perda. Então, infelizmente, o inimigo tem ceifado vidas, mas precisamos orar para que Deus liberte nosso povo dessa situação triste e dê o conforto aos que perderam familiares diante desta situação. Pai amado, é com uma grande tristeza no nosso coração, mas com um clamor profundo em nossa alma, que nós elevamos os nossos olhos para os montes e pedimos do Senhor o socorro. Vem, Senhor, ser o socorro bem presente no meio da angústia. Vem ser, ó Deus, o consolo presente na vida desses familiares que neste momento choram a dor da perda de alguém muito querido, mas que por ação do inimigo tirou a sua própria vida. Rogo por essas pessoas para que o Senhor tenha compaixão delas, que o Senhor olhe com compaixão, Senhor, e que o Senhor também tenha misericórdia para com aqueles que estão passando por momentos de sofrimento e dor. Pedindo a Deus que o consolo do Teu Espírito entre com providência na vida desses familiares e possa consolar. Pelo Teu poder, ó Deus, dá essa graça neste período a estas pessoas. Eu rogo no nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Nós precisamos estar firmes. Esse é um tempo difícil, né? Onde muitas pessoas estão passando por esse tipo de sofrimento e somente o Senhor pode ser nesta hora o socorro bem presente no meio da angústia. Que Deus possa socorrer, que Deus possa consolar estas almas que passam por momentos tão difíceis na nossa sociedade. Amados irmãos, nós estamos no capítulo 9. Para você, este é o último capítulo. Ele retrata os resultados que podemos experimentar. Então, iniciamos, né, na quinta-feira passada, falamos sobre alguns deles, né, e observamos ao iniciar este capítulo que quando vemos melhor a Deus, quando o conhecemos e assim focalizamos os nossos pensamentos nele, passamos a adorá-lo melhor. O que podemos esperar então em nossas vidas a partir dessa visão? Tudo de bom é o que podemos experimentar. Já foi vista a maioria dessas respostas. Vamos continuar mostrando a vocês os resultados de quem segue essa visão bíblica para a solução em Deus dos problemas que surgem em sua vida. Então vejamos, portanto, algumas dessas soluções. Para revisarmos, nós aprendemos que só Deus pode nos ajudar a superarmos e lidarmos com os nossos problemas. Vejamos o que o que Deus vai dar a você como resultado dessa confiança que você tem depositado nele. Aprendemos até aqui que Deus nos ajudará em nossa visão e nossa vida de oração. Também Deus nos dá condições de adorá-lo melhor. Conhecemos também a Ele e nos tornamos então com isso muito mais forte. Conhecer a Deus então nos ajuda a fazer algo por Ele. Então foi isso que você viu até aqui e louvamos a Deus porque esta visão nos proporciona condições de cada dia mais nos tornarmos mais fortalecidos e conhecermos assim melhores condições de vermos em Deus a solução para os nossos problemas. Então, nós queremos avançar nesta direção e levar você a conhecer a Deus, a dizer a você que conhecer a Deus nos dará também grande paz em todas as situações. Amados irmãos, esta é uma grande verdade. Quando vemos claramente a Deus, isso melhora, né? E faz com que algo maravilhoso da verdade de Deus faz você compreender claramente algo maravilhoso da verdade de que Deus está num trono e que Ele está no controle absoluto de tudo e de todas as pessoas.
E quando a gente percebe isso, nós temos paz. Eu diria, temos paz completa, temos paz perfeita. Porque devemos nos preocupar se Deus é um Deus soberano e Ele está cuidando de você. Olha, o Salmo de número 29, versículo 10, nós lemos o seguinte, ou a seguinte verdade: o Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Esta é a orientação do governo de Deus acerca de todas as coisas. Ele é quem preside, ele é quem tem a orientação correta e você deve confiar nesta liderança de Deus na sua vida. Assim, quando vamos ao versículo seguinte, vemos a consequência de aplicarmos esta verdade de maneira certa e confiante. O texto nos diz: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará com paz o seu povo. Então percebam que quando você tem no Senhor a força, a direção, a orientação, Deus dá a você também uma abençoada paz, e é nela então que a sua vida se torna segura. Lemos novamente em Isaías as seguintes palavras, e você pode perceber o seguinte: Isaías foi aquele que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em Isaías 6, versículo 1. E nunca mais o profeta esqueceu desta verdade. Por isso, lá no capítulo 26, versículo 3, ele diz assim: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É assim que o profeta entende a confiança que ele tem no seu Deus. É uma confiança que lhe traz perfeita paz, né? Não são as circunstâncias que tiram a paz, mas a certeza de que temos um propósito firme no Senhor, porque Deus confia em nós. Pedro também enfatiza essa verdade de que a paz vem como resultado de conhecer a Deus, quando ele escreve em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esta é a paz que Deus dá quando vemos e quando focalizamos nele em meio ao problema. Muitas das vezes, infelizmente, a gente começa a focar no problema e parece então que o problema ele torna-se como uma cobertura e de tal forma que não conseguimos mais ver a Deus perfeitamente. E é isso que impede a paz. Mas Pedro está dizendo exatamente que esta paz seja multiplicada no pleno conhecimento de Jesus. Mas ele vai mais além, e este é um claro ensino das Escrituras. Pedro enfatiza também no 2 Pedro 1,3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vejam que neste texto enfatiza-se todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E quando ele diz todas as coisas, inclui tudo que já aprendemos e ainda mais estas bênçãos que nós vamos olhar a seguir. A bênção da sabedoria. Deus lhe dê espírito de sabedoria e entendimento. Lá em Efésios 1,17, nós encontramos esta verdade bíblica para o seu coração. É somente Deus que lhe dá este espírito de sabedoria, porque o Espírito de Deus que habita em nós faz refletir em nós esta sabedoria para lidarmos com as situações. Nem sempre Deus vai tirar elas de você, mas Ele vai dar sabedoria para você lidar com elas, e assim você vai encontrar paz para vencê-las.
Também a bênção da liberdade, aqui eu trago para o seu coração, ele te conduzirá tanto a cumprir a vontade de Deus, ela, né? A bênção da liberdade, ela te ajudará tanto a cumprir, né, a vontade de Deus, quanto a viver uma vida de escravidão. Gálatas 4:9 mostra isso para nós e mostra também que a escolha é sua, né? Eu quero lhe mostrar isso através da palavra de Deus. Vamos para lá. Gálatas capítulo 4, versículo 9 diz assim, ó: Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar. O que ele está dizendo é que conhecereis a verdade vos libertará. Mas esta verdade que nós conhecemos, né, se não permanecermos firmes nela, ela pode nos conduzir à vontade de Deus, como ela também pode levar pessoas, né, se distanciando de Deus, a voltar à vida de uma escravidão. Infelizmente, né, é o que ele está ressaltando aqui aos crentes em Gálatas, né, que estes estavam abandonando esta vida de liberdade e voltando aos velhos rudimentos, ou seja, a uma vida de escravidão. Então é necessário uma escolha determinada a querer e desejar a bênção da liberdade para que você viva nela. A bênção também do conhecimento, né? Aí a bênção do conhecimento encontramos em Colossenses 1:10. Paulo escreve o seguinte: frutificando em toda a obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ele diz que essa é uma tradução possível, mas alguns comentaristas, irmãos, preferem esta, frutificando em toda boa obra e crescendo pelo pleno conhecimento de Deus. Em outras palavras, o conhecimento de Deus é o meio do crescimento em vez do resultado. Apesar de nós sabermos também que o conhecimento de Deus nos dá também resultado, né? Crescimento espiritual. Então percebemos, queridos irmãos, a grandeza do conhecer a Deus, de vermos melhor e de focarmos todos os nossos problemas nele. E quando fazemos isso, podemos adorá-lo por sua ação de poder em nós. E aí nós vamos adorá-lo de uma maneira melhor, mais graciosa, porque aí nós vamos reconhecer a sua soberania. E é esta soberania que nos garante alcançarmos todos estes benefícios da bênção dele em nossa vida. Louvado seja Deus que nos proporcionou tamanho conhecimento para que tivéssemos então esta capacidade, né, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para lidarmos então com os nossos problemas de maneira que glorifiquemos a Deus, é preciso que estejamos dispostos a mudar a nossa maneira de pensar, né? Antes, o seu pensamento levava para um sentimento egoísta. Agora que você vê melhor a Deus, que você conhece melhor a Deus através da palavra, você foca melhor os seus problemas em Deus. Então, como resultado disso, você pode adorá-lo de uma maneira melhor. Então, essa nova maneira de pensar, essa filosofia básica de autoconcentrar tudo em você, deve ser retirada para que você então viva uma vida diferente e que agrada a Deus. Aprendamos a buscar mais e mais a Deus com um desejo crescente de o conhecê-lo melhor. Esse é o caminho que as Escrituras estão ensinando para você ter a solução dos seus problemas em Deus. Então, conhecer a Deus nos ajuda a lidar certamente com os nossos problemas. Aprendendo, então, a focalizarmos nossos pensamentos em Deus e não em nossos problemas, saberemos realmente lidar com eles.
Então, esta é a conclusão natural de tudo que foi dito até aqui. E o tema principal deste livro, os problemas de um obreiro e a solução de Deus. Então, quanto mais você conhece a Deus, ele vai te ajudar a lidar com os seus problemas. Essa é a orientação que a palavra de Deus te dá. Neste aprendizado experimentamos quando não focalizamos em Deus, né? No Salmo 13, Davi aprende algumas lições e vejamos lá algumas delas, né? Eu gostaria que você abrisse lá no Salmo de número 13, ele é tão interessante e vale a pena a gente acompanhar com base na própria palavra de Deus. Eu vou ler ele todo para você, diz assim, ó: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos dar uma analisada nesse texto. Os versos 1 a 3, o salmista apresenta 3 problemas que experimentou por não focalizar em Deus os seus problemas. Primeiro, foi a perda do sentido da presença de Deus. Quando não focamos em Deus os nossos problemas, a gente perde esse foco, né? Eu já disse por quê. Porque os seus problemas se tornam maior e você não consegue enxergar a Deus. É como essa mão que está encobrindo você de ver o meu rosto, né? Porque eu estou focando no meu problema e não em Deus. Então eu tenho esta visão, essa perca de sentido da presença de Deus. Um sentimento de profunda tristeza e desânimo também abate o nosso coração, né? O versículo 2, a parte A, diz assim, né? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, né? E uma experiência de derrota e desânimo é a parte B do versículo, que diz então: com tristeza no meu coração, até quando erguerá contra mim o meu inimigo? Porque ele sempre verá sendo derrotado. Essa é a visão, né? Derrota e desânimo para aquele que não coloca em Deus a sua esperança. Por isso, esse é o aprendizado, né, errado que experimentamos quando não focalizamos em Deus a nossa vida, né? No versículo 3, depois de clamar a Deus, lá no versículo 1, quando ele diz, né, até quando, até quando, até quando, né? Davi faz 3 pedidos a Deus. O primeiro você vai encontrar no versículo 3, quando ele diz, atenta para mim. Então, olhe para mim, Senhor. Veja o que estou passando, né? Ele busca esse socorro em Deus. Depois ele diz assim, cadê? Ouve-me e responde-me, ó Deus meu. Então, ele pede a Deus para ouvir a sua oração, o seu clamor. E por último, ele faz um pedido: ilumine-me os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então ele pede clareza, né, diante dos seus olhos, para que ele não fique focando apenas o problema, mas o Deus que está com ele, forte, que pode conduzir a sua vida em triunfo e libertá-lo da morte, né?
É certo que essa não é a morte física, né? Mas a morte espiritual, que traz esse desânimo, essa tristeza, esse sentimento de derrota no seu coração. Então, meditando no que aprendemos, o mais valoroso desses três pedidos é exatamente o terceiro, né? Nossa maior necessidade de nosso ser não é a remoção do problema que enfrentamos, mas a habilidade de ver tudo na perspectiva certa e, especialmente, ver Deus como realmente Ele é. É isso que acontece com Davi e é isso que acontecerá com você. Creia nisso. Deus vai abrir seus olhos e fará você ver três grandes verdades a respeito dele. Vejamos quais foram. Primeiro, o incessante amor e a misericórdia de Deus e a sua grande compaixão por todo aquele que ele ama. A salvação que vem de Deus, né? Essa é uma grande verdade. Você foi salvo e agora Deus está habitando em você e Ele não quer para você algo que venha trazer desânimo, derrota, sofrimento, tristeza. Por isso, Ele estará com você sempre, não muitas das vezes tirando, mas mostrando que Ele está contigo, né? E isso é bom, isso garante segurança, a segurança da nossa salvação e faz a gente ver a bondade do nosso Deus. Davi conseguiu avistar em meio às tribulações a bondade do seu Deus. Por isso, no versículo 6 ele diz: cantarei ao Senhor. Como é que a gente canta, né? Em meio a tantas dificuldades? É porque a gente encontra, né, razão de adoração. E a adoração vem com louvor, né? Porque Deus habita no meio dos louvores. Então, quando você fizer isso, ver, focalizar em Deus, ao invés de concentrar, né, a sua preocupação nos seus problemas, então verás três grandes resultados e eu quero chamar a sua atenção, está no versículo 5, a parte A. Né? A parte A diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Você confiará mais em Deus. Também, na parte B, ele diz que vai haver regozijo no meu coração. Então, você se regozijará mais em Deus pela sua tão grande salvação e livramentos que Deus estará lhe dando. E no versículo 6, porquanto me tem feito muito bem. Então, por ele estar fazendo tanto bem a você, você cantará um cântico novo. Tá? Cântico novo, irmão, não é você encontrar um louvor e adorar, né? Mas é aquele cântico que surge como gratidão do seu próprio coração. Então você encontra razões para adorar a Deus, para bendizer o seu nome. E assim, diante dessas três verdades, né, maravilhosa, quando você fizer isso, ver a Deus, focalizá-lo e concentrar o seu pensamento nele, os resultados estarão aí diante de você, né? Uma confiança grande, maior no seu Deus, um regozijo na sua alma e um cântico novo haverá de surgir. Que Deus abençoe você, né? Que Ele ajude você realmente a ver isso. Conhecer Deus de modo inteligente trará resultados abençoados à sua vida. E esses resultados abençoados na sua vida só virão quando você aplicar tudo isso. Então, ao aplicarmos o que aprendemos aqui, alcançamos os seguintes resultados. Teremos uma vida transformada. Sua vida não será igual à que você vivia antes. Nosso problema será resolvido, ou a convicção de que o Senhor está contigo em meio a ele. Uma vida de oração abençoada, porque agora você orará com mais confiança no Deus da sua salvação. Seremos também encorajados para servir melhor a Deus, porque nós estaremos vivenciando uma experiência de um Deus presente, de um Deus real que está conosco, e uma vida de adoração mais profunda com o nosso Deus. Porque agora nós vamos adorá-lo não só de ouvir dizer acerca dele, mas nós mesmos, pela nossa própria experiência, estaremos adorando a um Deus vivo e verdadeiro.
Aí, irmãos, chegamos à conclusão. Concentraremos nossa vida em Deus, mas também nosso ministério, o ministério que recebemos da parte dele, também para realizarmos aqui no mundo, nós também faremos de igual forma, né? Porque ele conta com você para fazer isso. Então, reflita nisso tudo que você aprendeu até agora, através deste livro abençoado, né, que compartilhamos com você, os problemas de um obreiro e a solução de Deus. Então, veja novamente os resultados de conhecermos melhor a Deus. Nós vamos orar melhor. Tenho certeza você começará a orar melhor, porque você estará orando a palavra, conhecendo melhor o Deus da palavra e falando melhor com Deus da palavra. Vamos então adorá-lo de forma correta, porque nós vamos adorar no conhecimento, na beleza da sua santidade, do seu poder. Vamos ficar mais forte para enfrentarmos o problema. Se o Senhor não remover, você terá condições de lidar com ele. Nós manteremos ocupados com a sua obra. Não vamos nos deter no problema, mas vamos continuar firmes, andando e fazendo a vontade de Deus. Daí nós alcançaremos grande paz, a paz que excede todo entendimento e que guardará os nossos corações, que se tornará o árbitro do nosso coração, não o nosso problema, mas a certeza de um Deus que está conosco. Ele vai dar tudo o que você precisa. Tá? Lembra o que ele disse para Paulo? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele nos ajudará então a lidar com todos os nossos problemas, com todo o seu problema. Então confia nele de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e você verá a grandeza e o poder de Deus se manifestando na sua vida. Querido, eu quero que Deus te abençoe rica e abundantemente. Por isso, vou orar mais uma vez por sua vida, pela minha vida, para que nós encontremos condições de praticar isso diariamente na nossa vida espiritual. Bendito Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas grandes verdades, os grandes aprendizados que tiramos da palavra de Deus, estudando os problemas de um obreiro e a solução de Deus. Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a vivenciar a Tua palavra e por meio dela, Deus, possamos vê-lo melhor, possamos conhecê-lo mais de perto, possamos então focalizar em Ti todos os nossos problemas e por meio disso adorá-lo na beleza da Tua santidade. Pai amado, ajuda a Tua igreja a cumprir esse propósito firme e alcançar paz. Que o Senhor dê esta paz a todos que buscam com sinceridade de coração ao Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, chegamos ao final desses estudos. Vamos depois iniciar uma nova série com os irmãos no nosso pequeno grupo multiplicador, mas eu quero agradecer a sua participação aqui. Se você não pôde acompanhar todas as lições que foram apresentadas através desses estudos, todos eles estão aí registrados. Você pode voltar a cada um deles, através do nosso canal da igreja, e lá então encontrar esse caminho para a vitória para a sua vida. Convidamos a você a estar conosco neste domingo pela manhã, ainda de forma virtual, mas à noite estaremos juntos também no nosso culto presencial. Queremos a sua participação em nossas atividades da igreja. Pela manhã, Escola Bíblica Dominical, estamos aprendendo na segunda epístola de Pedro, no nosso culto. Em seguida, estamos aprendendo sobre a doutrina da oração na Escola Bíblica Dominical, e com os casais também, como construir, construindo o céu em sua casa, em seu lar. E assim convidamos a você, jovem casado, para estar conosco em nossa classe, aprendendo da palavra de Deus. Deus o abençoe e um término de semana na presença de Deus. Amém.